Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Savioli e o vídeo de hoje é sobre motivação. Com todo esse tempo já de... Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Savioli e o assunto de hoje é motivação. Geralmente as pessoas me perguntam sobre como se motivar ou o que fazer para ter mais motivação. E muitas pessoas procuram a motivação em fatores externos. Ou num treinamento, numa dinâmica, nas outras pessoas... E ficam esperando e dizendo para si mesmas que se algo acontecesse, ela estaria mais motivada a fazer algo, ou aí sim mudar a situação, aí sim ter uma nova postura. E o que acontece em relação a isso é o seguinte: a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça sobre motivação é o seguinte: você só vai se motivar em relação a qualquer coisa na vida se você tiver um propósito por estar vivendo. Um propósito de por que acordar, por que realizar alguma atividade. Então a primeira coisa que tem que ter na tua cabeça é: a motivação não pode depender de fatores externos. A motivação não pode depender do seu trabalho, do seu chefe, do seu salário, de coisas que não dependem de você num primeiro momento. Pelo contrário, a motivação tem que ser uma coisa interna sua, uma vontade própria, e aí sim você tem que estar disposto a mudar os fatores externos para fazer com que as suas vontades aconteçam e se realizem. A primeira coisa que eu deixo aqui como dica é a seguinte: revisite, reveja os seus sonhos, as suas vontades, mais de uma vez por dia. Não é só todo dia, é coisa de 2, 3 vezes por dia. O que eu faço, que dá muito certo, me ajuda muito, é quando eu acordo ou logo que eu chego no escritório, eu escrevo rapidamente quais são os meus objetivos de vida. Não é o objetivo do dia, não é as tarefas que eu tenho que cumprir, é por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, o que eu espero para mim, o que eu espero para minha família, o que eu espero para minha saúde financeira, o que eu espero do meu trabalho, o que eu espero dos meus amigos, o que eu espero num cenário mais alto possível, certo? A segunda coisa é que sempre que eu tenho uma perda, ou sempre que eu tenho uma falha, ou alguma coisa não dá certo, eu reescrevo isso. Porque quando eu tenho... quando a gente perde ou a gente não consegue algo, geralmente a sensação que a gente tem é de uma baixa muito grande. A gente tem aquele famoso propósito falido. Então você tinha um propósito que não deu certo e aí você fica meio perdido. O que eu faço agora? Como é que eu ajo agora? Estou sem vontade, estou com sono, estou sem paciência. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço é: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu me relembro disso. E isso de alguma forma torna meu propósito maior do que o problema. Quando eu comparo o que eu quero com a dificuldade que eu estou tendo, ou que eu tive, ou que não aconteceu o que eu gostaria, eu vejo que a minha vontade é muito maior do que a barreira em si. Então isso me faz ter mais chances e mais vontade de continuar seguindo. E uma outra coisa que eu faço, depois que quando eu estou saindo do escritório, ou quando eu estou chegando em casa, se eu não saio do escritório e chego em casa, eu revisito os meus desejos antes de dormir de novo. E essa hora em especial é o que eu mais dou cuidado, em ficar imaginando como eu gostaria que fosse a minha vida, como eu queria que fosse a minha vida. Então eu coloco os meus sonhos na minha realidade, na minha própria realidade. Então eu fico sonhando acordado, literalmente, imaginando como são as coisas, como deveriam ser as coisas, dentro do que seria o meu cenário ideal, dentro do que seria a minha própria motivação. E isso me faz muito bem. E tem uma outra coisa que engloba tudo isso que eu falei, que eu acho que ajuda muito você se motivar. É entender que os seus sonhos, eles têm que te dar frio na barriga. Os seus sonhos têm que ser, você tem que pensar em algo que meio que impossível de atingir. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem um sonho do tipo assim: eu quero trocar o meu carro por um carro 2 anos mais novo. Isso é um sonho para você? Não que não possa ser. Mas se você sonha algo muito próximo da tua própria realidade, qualquer coisa que aconteça que te tire do foco, que te tire do teu projeto, ou te tire do seu centro, do seu bom senso, é como se, mas também não vai mudar tanto a minha vida assim, ou putz, não é algo tão distante. Você não tem
aquela força, aquele impacto, aquele real sentido de necessidade de fazer algo diferente, maior, mais criativo, mais inteligente para atingir aquilo. Então, de alguma forma, fica muito próximo da sua realidade. Então, você fica pensando que, putz, eu não vou querer nada muito grande para não me esforçar muito e aí eu não preciso sofrer nenhuma frustração. Só que se você estiver pensando, quando você está sonhando, ou quando você está querendo algo, você está querendo se motivar, se você estiver pensando pequeno ou de alguma forma muito próximo à sua realidade, o que acontece é que você não vai ter um impulso bastante para sair da sua zona de conforto. Lembrando que quando você está buscando um sonho, sair da sua zona de conforto não é uma coisa nem que você percebe, você simplesmente faz, porque você sente como se fosse um dever seu correr atrás disso, você sente que não tem nada mais importante do que os seus sonhos. Então, quanto maior forem os seus sonhos, mais fácil você vai ter essa facilidade de ultrapassar barreiras e inclusive distrações. Eu acho que uma coisa que atrapalha muito a motivação das pessoas, e eu percebo, são as distrações. O que eu chamo de distração? Tudo que de alguma forma te tira da linha que você tem que seguir para atingir o que você quer atingir. Então, sei lá, você tem o sonho de ter um escritório com 20 funcionários e vender 100 milhões de reais por ano do produto X que você vende. Se de alguma forma qualquer aniversário ou qualquer cerveja de sexta-feira ou qualquer passeio, qualquer viagem que não seja a viagem ideal para você, que não seja o momento ideal para você, que não sejam os seus amigos ideais, que não seja algo que realmente você está sonhando com aquilo. Quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você começa a perder tempo com o que é já real para você e você deixa de operar no que seria um sentido correto na perseguição dos seus sonhos, dos seus desejos, do que você tem vontade de fazer. Então, uma coisa que eu presto muita atenção é o que eu vou fazer agora, ele tem a ver com a vida que eu tenho ou tem a ver com a vida que eu quero? Isso para mim é distração. Então, geralmente, eu vou assistir um filme agora, mas eu posso também ler um livro e o livro tem muito mais a ver do que com o filme. Eu prefiro ler um livro do que assistir um filme. Agora, lógico que você tem que ter descanso, lógico que você tem que relaxar. Eu não sou a favor do acordar às 4 horas da manhã simplesmente por acordar e aí achar que a partir daí sua vida vai melhorar. Desculpa, isso não é real. Porque independente do horário que você acorda, uma coisa é certa. Você tem que ter dormido bem, você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar se alimentando bem para o seu corpo poder operar o dia inteiro de uma maneira constante, porque quando o corpo sente fraqueza, doença, qualquer coisa, você perde esse senso, então você tem que ter essa autorresponsabilidade. E eu não vejo muita relação do horário com que você acorda com o que você faz. Desde que você esteja descansado na noite anterior, desde que você tenha se nutrido bem. Se para você for uma coisa que começar o dia mais cedo te dá uma motivação extra, isso acontece comigo, tá? Te dá uma motivação extra de você atingir resultados, ótimo, beleza. Se não, não fica se apegando se as pessoas fazem isso ou não. Cada um está em um ponto da sua trajetória, cada um tem um nível de vida e um nível de realidade com seus propósitos. Não fica se medindo pelo rabo do outro. Não fica se culpando ou se julgando se um acorda a tal horário ou se você não acorda a tal horário. Pensa que você tem um horário para dormir e um horário para acordar. Respeita isso, respeita o seu descanso de 7, 8 horas, 9 horas, não importa. E a questão é, esteja bem descansado para que no momento que você comece o dia, você esteja realmente disposto a começar o dia e não se culpando pelo que você deixou de fazer em comparação com outra pessoa. Se comparar com outra pessoa, para mim, é uma das coisas que mais mata a sua motivação. Porque sempre você vai olhar geralmente para quem está com a grama mais verde que a sua. E só que essa pessoa já fez coisas que você não fez. Então, o legal é você estudar essas pessoas que tiveram muito sucesso e olhar o que elas fizeram, mas não se comparar com elas. Porque sempre que você estuda alguém que teve sucesso, se você começar a estudar o começo da história, você vai ver que geralmente essa pessoa também estava com bastante problema, bastante dificuldade. Então não olha para o final da linha, olha para o começo da linha. E aí, a partir daí, se você quiser, você começa a se moldar, mas não se espelhar 100%, mas ver o que serve e o que não serve para você. Sempre respeitando quem você é de verdade e quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos.
As pessoas são diferentes, não adianta você sonhar o sonho do outro ou querer seguir o caminho do outro. Isso vai te desmotivar, inclusive, não vai te motivar. E acho que basicamente é isso, assim, eu tenho uma visão de que motivação é uma questão de banho, e geralmente, principalmente no calor, um banho não te mantém limpo o dia todo. Você toma um banho, se limpou, mas se você passar o dia inteiro produzindo, no final do dia você não está limpo de novo, você está sujo. Então, esperar dormir sujo para acordar para tomar outro banho, às vezes não é uma boa coisa. E é assim que eu vejo a motivação. Então, mantenha-se motivado, mantenha-se olhando para o seu objetivo e sempre, sempre, sempre faça tudo com honestidade, com dignidade e respeite-se a si mesmo, certo? Não diminua os seus objetivos por conta de falhas que você teve, porque isso é um grande problema para as pessoas que querem continuar perseguindo os seus sonhos. Às vezes, vou reduzir um pouco aqui porque eu não consegui atingir aquilo. Não, você não faz isso. Você aumenta a sua quantidade de ação, de atitudes em sentido daquilo que você quer atingir. Você não diminui os seus resultados. Se você está tentando chegar em algum lugar que você não está conseguindo com facilidade e você diminui os seus resultados para fazer sentido por que você não chega, isso vai desmotivar você muito por um bom período de tempo. Então não faz isso, mantenha a sua meta alta, se precisar aumenta ela mais ainda a ponto de te manter concentrado naquilo. Se os seus sonhos não chamam a sua atenção o dia inteiro, o tempo todo, e você fica lutando para chegar lá, na vida que você quer ter, o seu problema é que seu sonho não é grande o bastante. Você não está se dando o prazer de sonhar grande o bastante e atingir isso, certo? Essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Comenta, compartilha se você gostou e vamos conversar mais. Valeu, tchau!